Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje vou falar-lhes de reboco de tetos, ou mais precisamente de chapisco direto em pisos de tijoleira, que foi exatamente o trabalho que acabei de executar neste teto de uma garagem. Nos anos 80 usava-se muito chapisco como acabamento de paredes exteriores e até de tetos. Um chapisco bem aplicado fica decorativo e muita gente optava por esse tipo de acabamento. Eu próprio, na construção da minha casa, em 1980, fiz o acabamento das paredes exteriores com chapisco e também nos tetos a esse mesmo método. No entanto, ao contrário do que normalmente se fazia, que era rebocar primeiro as paredes e os tetos e depois aplicar o chapisco por cima do reboco, eu apliquei o chapisco diretamente sobre os tijolos das paredes exteriores e também das tijoleiras dos tetos. Procedi assim por uma questão de economia e também porque as paredes estavam perfeitamente direitas e com os tijolos bem assentes, os tetos também estavam bem bons e considerei que o trabalho poderia ficar bem feito sem ter que estar a rebocar e chapiscar depois por cima do reboco. Agora vou mostrar como chapisquei este teto e depois vou mostrar uma das paredes e um teto da minha casa para verem como ficou o trabalho feito como acabei de dizer. Queria também pedir-lhes que assistissem o vídeo até ao fim, porque quero contar-lhes um episódio que aconteceu no meu percurso profissional relacionado com o reboco de tetos. É uma história com uma graça, ou melhor, sem graça nenhuma, porque poderia ter acabado numa desgraça devido a um erro de construção cometido no reboco de um teto. Até já. Vou mostrar como estou a fazer a massa para chapiscar este teto. Portanto, estou a usar um balde de fazer massa a 3x1, estou a usar um balde de areia do rio, areia lavada, de grão médio. E um balde de pedra triturada. Uma pedra também tem um grão médio. E um balde de areião, ou seja, uma areia mais grossa. Mais um balde de cimento.
Pronto, a massa está pronta a aplicar. Está assim. Vou então contar-lhes a história que se passou comigo no reboco de um teto. Um casal de idosos, para quem costumava efetuar alguns pequenos trabalhos na área da construção, certo dia contactou-me para fazer a aplicação de massa fina no teto da sua cozinha, que é de chapisco grosso e bastante irregular. Fui lá para verificar e avaliar o trabalho e constatei que esse teto já tinha sido caiado, mas, atendendo à sua aspereza, não devia existir problema na aderência da massa fina. Como o teto estava bastante irregular, levou cerca de 1 cm de espessura de massa e assim, para evitar que rachasse, fiz a mistura com cimento e areia fina, tendo juntado apenas uma pequena quantidade de cal branca, pois a cal origina fendas quando a espessura é elevada. Passados alguns dias, vou até lá para pintar o teto e no final recebi o pagamento e o elogio daqueles patrões habituais que ficaram totalmente satisfeitos com o trabalho. Passado cerca de um mês, o senhor foi à minha casa. Parecia bastante nervoso e o que me disse em seguida deixou-me bastante perplexo. Zé, a massa do teto caiu toda no chão, pá. Eu e a minha mulher estávamos sentados à mesa e por pouco não levávamos com ela em cima. Tivemos sorte porque naquele canto a massa não caiu. Oh, ainda mais essa. O tio António está a brincar, hein? Respondi eu, entre admirado e apreensivo. Não estou nada a brincar, vai lá ver. Vamos lá imediatamente. Quando lá cheguei, vi que a cozinha estava em completo estado de sítio. Apenas nos 4 cantos do teto se conservava ainda algum revestimento, e era precisamente num desses cantos da cozinha que estava a pequena mesa encostada à parede, onde o casal de idosos tomava as suas refeições. Apercebi-me imediatamente do motivo daquele desastre. Não fora a massa fina que eu aplicara que se descolara do chapisco, mas sim o chapisco que se descolara do suporte onde tinha sido aplicado. Aquele teto era uma placa de cimento e o chapisco tinha sido aplicado sobre papel de sacos de cimento, papel que ainda estava agarrado à placa. Não foi difícil adivinhar o que se tinha passado. Os pedreiros que tinham construído a placa tinham feito uma cofragem em madeira e depois, como devia existir muitas brechas nas juntas das tábuas, cobriram completamente a madeira com papel para segurar a goma de cimento. Quando descofraram a placa, não retiraram o papel, que nessa altura talvez ainda se soltasse com alguma facilidade. Porque mais tarde, depois da placa estar completamente seca, é difícil retirar o papel que fica muito bem agarrado ao cimento. Fosse como fosse, o certo é que a massa de chapisco tinha sido aplicada sobre a camada de papel que isolava o suporte, impedindo uma colagem duradoura do chapisco ao cimento da placa. Eu não tinha como saber, nem a imaginar que alguém pudesse ter feito o revestimento do teto sobre o papel, pois a camada de chapisco não ostentava qualquer brecha, nem mostrava nenhum indício de descolagem ou de má aderência ao maciço da placa. Depois, com o peso da massa fina e com o aquecimento da placa, pois esta não tinha cobertura e estando exposta ao sol, assomaram a uma elevada temperatura que naquela altura se fazia sentir, a massa de chapisco descolou-se do papel que revestia a placa. Voltei para o senhor e disse: bem, tio António, como é que vamos resolver este problema?
Para aplicar massa fina, novamente é preciso picar o teto todo. E se puséssemos um teto falso? Sugeri. Tu é que sabes, mas eu gostava tanto dele como estava. Pois é, mas com um teto feito, falso, podemos colocar um isolamento e a cozinha fica mais fresquinha no verão. Olha, faz como entenderes, não quero que ele me caia em cima. Este episódio dá para aferir da importância que tem o suporte onde se vai aplicar qualquer reboco, e em tetos são precisos cuidados redobrados devido ao perigo que pode representar a queda do revestimento ou pedaços dele. Espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado.